No Brasil tem lendas estranhas e extremamente macabras, indo desde monstros gigantes até palhaços muito estranhos. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar 7 lendas macabras de cada parte do Brasil. Será que você conhece a lenda da sua região? Você teria coragem de enfrentar alguma criatura aqui desse vídeo? Vem comigo! Galera, como eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo sobre lendas brasileiras, vou pedir pra vocês que por favor deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre o assunto. Eu fiz esse vídeo aqui aproveitando que saiu a segunda temporada de Cidade Invisível, e eu pensei em algumas lendas que seriam muito legais se aparecessem por lá. Eu não vi a segunda temporada ainda, pode ser que as lendas que eu citei aqui apareçam lá já, ou não, né? Mas eu acho que a última criatura aqui do vídeo com certeza vai aparecer. Se você viajar ou der uma passada pelas florestas mais ao sul do Brasil, você pode ter a chance de ver um show que a própria natureza faz, que é a dança dos tangarás. No caso, você veria a seguinte coisa acontecendo: 8 ou 10 passarinhos de cor azul e crista vermelha andam e dançam pelos galhos de uma árvore. Um desses pássaros, que provavelmente é o dominante, está sobre um ramo mais alto e faz um canto suave, com as penas arrepiadas, a cabeça erguida e o bico entreaberto. Quando o chefe termina de cantar, os outros pássaros começam. Depois tem uma pequena pausa em que os passarinhos começam a saltitar de 2 em 2. Ao sinal do chefe, todos voltam para os seus lugares. O canto recomeça, o pássaro dominante começa a dançar de um galho para o outro. Enquanto isso, os outros passarinhos voam, cantando um por cima do outro e se revezando, de modo que os primeiros ficam atrás dos últimos e estes atrás dos primeiros. Essa cena é muito bonita de se ver, é até bonitinha. Entretanto, tem uma lenda por trás que é bem estranha e macabra, e a lenda dos filhos de Chico Santos. Segundo a lenda, Chico Santos tinha vários filhos, que eram grandes e fortes trabalhadores, mas eles eram doidos por bailes, festas, danças, música e todo esse tipo de coisa. Eles viviam dançando, até mesmo durante a Semana Santa eles não conseguiram se aguentar e dançaram loucamente, mas depois de um tempo todos pegaram varíola e um a um foram morrendo, e cada um que morria se tornava um tangará. E todo dia de manhã eles ficavam cantando na mesma toada e dançando, fazendo suas reviravoltas, até que o nosso Senhor tenha compaixão deles e leve todos para o céu. Essa lenda se conserva na Marinha Paranaense, na vila de Guaraqueçaba, e a base dessa lenda é muito parecida com a do Saci, que também saiu de uma ave, e por consequência também é parecida com a da Matinta Pereira. Casaca de Ferro é uma lenda de um fantasma da região de Minas Gerais. Diz a lenda que esse é um fantasma de um fazendeiro que tinha muitas posses. Mais especificamente, ele era dono de minas de ouro, e após a sua morte ele não quis largar o ouro. Durante toda a sua vida ele vigiava e protegia o tesouro que ele tinha em suas terras. Porque apesar de ele ter dinheiro suficiente para levar esse ouro até uma casa de fundição e transformar em barras, e até pagar guarda-costas para fazer a sua proteção durante o caminho, ele preferia muito mais esconder o ouro em suas terras, o máximo que ele podia. E além, é claro, dele tomar muito cuidado com a sua casa, ele também fez uma armadura para que ele não fosse pego de surpresa em nenhum momento do dia. Desse jeito, ele ganhou o apelido de Casaca de Ferro. Um certo dia, 2 homens apareceram em sua fazenda dizendo que procuravam por emprego, e ele aceitou os 2, mesmo seu fiel capataz dizendo que achou eles bem suspeitos. Depois de alguns dias, chegou o dia da festa de São Pedro e a fazenda encheu de gente. Essa fazenda tinha uma capela que foi feita ao pé de uma figueira, e lá era onde o Casaca de Ferro rezava. Nesse dia da festa, enquanto todo mundo se divertia, bebia e cantava, ele foi até a capela, retirou a sua armadura e se ajoelhou diante da imagem de São Pedro. E após isso, todos da festa se assustaram, porque escutaram um tipo de estouro, muito parecido com o disparo de armas de fogo. Todos correram em direção ao barulho que dava naquela exata capela. Encontraram o Casaca de Ferro no chão, agonizando até morrer poucas horas depois. Aqueles 2 homens que ele tinha deixado entrar e trabalharem na sua fazenda tinham sumido e nunca mais foram vistos. Depois de sua morte, dizem que o fantasma do Casaca de Ferro continua assombrando o local onde está guardado seu tesouro, usando a sua armadura e o manto branco. Ele assusta qualquer um que tente roubá-lo.
Anta-cachorro é uma lenda um pouco diferente. Vale lembrar que apesar de eu colocar essa lenda aqui como sendo do centro-oeste, mais especificamente de Goiás, ela também se encaixaria no norte do Brasil, no Pará. Em outras regiões de lá também tem uma criatura que é um pouco parecida. Mas enfim, vamos falar aqui sobre o anta-cachorro. Segundo Geografia dos Mitos de Câmara Cascudo, um engenheiro chamado Inácio Batista de Moura achou um animal bem estranho. O Inácio, por sorte, era defendido por alguns caçadores. Chamaram esse animal de anta-cachorro. Essa criatura era muito brava e extremamente esfomeada. Ela lutava até mesmo contra onças na floresta. Tapira e aruara, nome que no tupi quer dizer anta-cachorro, é um animal gigantesco, que tem a forma de onça e as mãos com cascos como pé de anta, com as quais ela cava a terra para derrubar a árvore em cujo ramo se refugia o seu adversário, que dela foge. Lá no Acre tem uma criatura que é muito parecida com o anta-cachorro, que é o onça-boi, uma criatura que os caçadores não têm a menor vontade de encontrar pelas matas. Como o próprio nome diz, ela seria uma onça pintada, mas com as patas iguais a de um boi, e tem os hábitos muito parecidos com os da anta-cachorro. Maçone foi uma criatura muito temida pelos antigos nas regiões de Sergipe e Ceará, mas também pode ser conhecido em Minas Gerais. Normalmente, quando aparece, Maçone tem a aparência de um bode, que pelo que eu vi, ele estava sempre sobre as patas traseiras e vestindo um tipo de armadura, ou o corpo dele em si era coberto por ferro. Ele tinha 2 chifres, o nariz alongado e as pernas eram curvadas, e ele tinha uma longa cauda. Ele também tinha uma aura demoníaca por causa do seu olhar que parecia pegar fogo. Ainda assim, em alguns lugares colocam que os seus olhos, ao invés de estarem pegando fogo, são na verdade feitos de doces. Maçone parece ser um tipo de bicho-papão. Ele caça crianças recém-nascidas para devorá-las. E quando está caçando pelas noites, ele se transforma em um bode negro para não ser reconhecido. E caso você encontre com ele, deve manter distância, porque se ele te ver, provavelmente vai te matar ou pelo menos te machucar. Obviamente que o nome dessa criatura lembra muito os maçons, e não é à toa. Segundo o Portal dos Mitos, lá diz que Carlos Afonso dos Santos, em seu livro O Pequeno Dicionário do Caipirês, que tem uma suspeita que a origem do maçone, que foi no século XVIII, seria um tipo de distorção para a imagem dos maçons. Uma índia que vivia entre os rios Amazonas e Trombetas teve 2 filhos gêmeos. Quando viu eles, quase morreu de susto. Eles não eram humanos, eram 2 serpentes escuras. Ainda assim, a Índia deu nome para eles, Honorato e Maria, e jogou elas no rio, porque eles não podiam viver na terra. As 2 serpentes cresceram livremente nas águas dos rios e igarapés. O povo começou a chamar elas de Cobra Norato e Maria Caninana. O Cobra Norato era forte e bom, nunca fazia mal para alguém. Muito pelo contrário, ele não deixava que as pessoas morressem afogadas e até matava aqueles peixes que poderiam fazer mal para as pessoas. De vez em quando, o Cobra Norato ia visitar a sua mãe. Quando caía a noite, as estrelas brilhavam no céu. Ele saía da água com o seu corpo enorme, deixava o corpo de serpente à beira do rio e se transformava em um rapaz muito bonito. Pela madrugada, assim que o galo cantava, ele voltava ao rio e vestia novamente a sua roupa, e voltava a ser o Cobra Norato. Mas a irmã dele, a Maria Caninana, era malvada, atacava os pescadores e afundava os barcos, afogava as pessoas que caíam nos rios, e nunca visitava sua mãe. Em Óbidos, no Pará, havia uma serpente encantada dormindo embaixo da terra, debaixo de uma igreja. Maria Caninana mordeu a serpente, que não acordou, porém ela se mexeu, rachando a terra desde o mercado até a igreja. Por causa disso, o Cobra Norato teve que matar Maria Caninana e viveu sozinho nos rios e igarapés. Quando havia festas nos povoados ribeirinhos, Cobra Norato, com a sua forma humana, ia dançar com as moças e conversar com os rapazes. Ele sempre pedia para os conhecidos que desencantassem ele, batendo na sua cabeça com um ferro virgem e pingando leite materno em sua boca. Muitos tentavam ajudar, porém quando viam a serpente, saíam correndo. Um certo dia, Cobra Norato fez amizade com um soldado de Cametá. Era um cara destemido. Cobra Norato pediu para que ele fosse desencantado. O soldado não teve medo. Arranjou um machado e um vidrinho de leite de mulher. Quando viu a cobra dormindo, meteu o machado na sua cabeça e atirou o leite entre seus dentes. A serpente morreu e dela saiu Cobra Norato, totalmente desencantado. Essa é uma lenda que, como é curta, eu vou trazer aqui como bônus, mas ainda assim é uma lenda extremamente macabra. Ela é de Pernambuco, do bairro de Janga. Segundo essa lenda, um certo homem era filho de um palhaço muito famoso e ele admirava muito o seu pai. Ele queria ser um palhaço tão bom quanto ele, mas ele era muito ruim e não conseguia fazer alguém dar risada. A sua apresentação era sempre um fracasso.
Com o passar do tempo, ele acabou enlouquecendo e abandonou o circo. Nas noites de lua minguante, ele subia em um coqueiro e ficava olhando para a lua, já que a lua era a única que sorria para ele. Quando aparecia uma nuvem e tampava o sorriso da lua, ele descia do coqueiro e ia buscar o sorriso das pessoas. Diz a lenda que sempre que ele achava alguém caminhando na rua, ele fazia um pequeno show, tentando fazer a pessoa sorrir. Se não sorrissem, essas pessoas provavelmente seriam castigadas ou até mortas. Ele ficava nisso até a lua voltar a sorrir para ele. Boitatá é uma das lendas mais conhecidas por todo o Brasil. Dependendo do lugar, a lenda pode mudar de nome, sendo chamado de Batatal, Embaitatá, Fogo-Fato e por aí vai. Boitatá, em geral, seria uma cobra de fogo. É o gênio protetor dos campos e relvados naturais, que os sertanejos têm medo de encontrar quando saem de casa durante a noite. Ele pode matar todos pelo medo ou pelo fogo. Apesar da forma mais conhecida do boitatá ser uma cobra gigante com 2 olhos muito brilhantes, em algumas regiões ele pode ter a forma de um touro gigantesco, com apenas um olho no centro da sua testa. Diz a lenda que boitatá era uma cobra que vivia em uma caverna que era tão escura que ele tinha que abrir muitos olhos para poder enxergar, e assim os seus olhos ficaram enormes. Em um certo dia começou a chover tanto na floresta que inundou, e os animais começaram a subir as montanhas. A grande cobra, chamada Boi-Guaçu, subiu também a montanha e começou a devorar todos os animais que estavam ali. Porém, ela comia apenas os olhos deles, e os olhos começaram a brilhar em sua barriga, e brilhou tanto, mas tanto, que parecia 2 fornalhas acesas. Boi-Guaçu virou o boitatá. Por isso, a cobra foi castigada e obrigada a proteger os campos. O boitatá pode matar alguém de medo, deixar cego, deixar a pessoa maluca ou queimar a pessoa. Para escapar dele, tem que fechar os olhos, prender a respiração e ficar quieto até que ele vá embora. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.